Oi pessoal, esse aqui é o curso de Direito Constitucional para TI da equipe itinerante. Eu sou o professor Virgílio Linhares e eu vou estar aqui com vocês com a equipe itinerante na parte do direito, ok pessoal? Bom gente, eu sou do Ceará, sou advogado desde 2001, procurador da Fazenda Nacional desde 2005. Eu já ocupei diversos cargos na estrutura do Ministério da Fazenda dentro da Procuradoria da Fazenda. Atualmente eu estou em Brasília e tenho uma atuação junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu tive várias aprovações em concurso público, como o da Advocacia Geral da União em 2005, e já fui um dos procuradores designados para dar aula no curso de formação dos procuradores da Fazenda. Ok, pessoal? Vamos falar aqui um pouco sobre a proposta do curso. A proposta, gente, basicamente, que eu vou desenvolver com vocês, é de compromisso com a parte de TI. Então vocês vão observar no decorrer das aulas que o conteúdo aqui vai possibilitar vocês fazerem muitas questões de praticamente qualquer prova de direito constitucional. Mas o fim do curso não é deixar você bom em muitas provas de direito constitucional, é fazer com que você mate a pau nas provas de TI. Então nós vamos deixar de lado algumas coisas que vocês não precisam. Nós vamos abordar superficialmente coisas que vocês precisam apenas superficialmente e vamos otimizar o nosso tempo para cobrir as emendas de TI. Ok, pessoal? Indicar manual de estudo, indicar um material de estudo. Gente, a sugestão do material de estudo, ela nunca é muito fácil. Depende muito do estilo da pessoa, de quem vai estudar. Mas uma coisa é certa. Uma coisa que eu peço de vocês é que vocês não saiam dos manuais para concurso. Não fujam disso, certo, pessoal? Então, passar essa parte que eu peço para vocês não viajarem, não pegarem um livro aprofundado, se tiver que indicar alguma coisa, eu indico ou o livro do Pedro Lenza ou o livro do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, da dupla aí. Eu peço que vocês deem uma olhada também no resumo de Direito Constitucional Descomplicado. Agora, se você está em dúvida, se você não gosta aqui a priori de nenhum desses, a dica que eu dou é: vão na livraria, peguem 2 ou 3 livros para concurso e olhem esses 3 livros no mesmo ponto. Direitos fundamentais, interpretação constitucional. Você olha os 3 ali, você vê o que você mais se identifica, o que tem mais informações, o que tem informações desnecessárias. Você corta ali e você rapidinho você escolhe um que é o que você vai achar melhor. Agora, gente, eu vou repisar esse ponto. Eu preciso que vocês se comprometam a não viajar, a não pegar um livro que não é para concurso. Sair pegando o Gilmar Mendes, sair pegando o Zé Afonso, vocês vão ver que eu peguei esses caras, o Zé Afonso da Silva, o Gilmar Mendes e o Bonavides. Eu peguei eles, mas, para ser bem sincero, gente, eu sei quando eles estão falando a opinião deles e quando eles estão falando uma coisa consagrada, um entendimento consagrado. Se você pegar um doutrinador desse peso, eles vão lá sair falando lá coisas sem explicar. Não, isso aqui é entendimento consagrado, isso aqui é a opinião do STF. Se você pegar um doutrinador desse, ele não vai fazer isso e você vai terminar o livro com mais dúvida do que conhecimento. Ok, pessoal? Vamos para frente, pessoal. Outra coisa, gente, muito importante quando o assunto é concurso público é definição de estratégia. É traçar uma estratégia. O concurseiro ele tem que ver qual é a melhor estratégia para ele. Então, eu costumo dizer que a estratégia ela tem 3 passos. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, objetivo. Terceiro, elaboração do plano. Gente, o candidato ele tem que se autoconhecer. Isso quer dizer que ele tem que conhecer as suas principais características, que são basicamente habilidades prévias que ele já tem, como capacidade de estudo, facilidade para a matéria A, B ou C, tempo disponível para estudo. É isso aí.
O autoconhecimento é isso aí. Segundo, onde o candidato quer chegar. O cara tem que ter um objetivo muito claro. Agora, isso não quer dizer que ele não possa dividir objetivos em curto, médio e longo prazo. Ah, o cara quer ser analista do TCU, tudo bem, mas ele pode, antes disso, ele pode trilhar caminhos Cefaz estadual, depois ele vai STN, depois ele vai TCU. O lugar onde ele quer chegar, o objetivo, ele pode ser dividido em curto, médio e longo prazo. Aliás, ele deve ser dividido em curto, médio e longo prazo. O que eu quero dizer com isso é apenas que o concurseiro tem que ter objetivos. A elaboração do plano, pessoal. A parte da elaboração do plano, o candidato tem que, de posse das suas qualidades, das suas principais qualidades, do seu tempo de estudo, dos seus defeitos, do que ele costuma negligenciar em provas, de posse disso, de posse do objetivo de curto, médio e longo prazo, o candidato tem que traçar um plano dizendo o que ele deve fazer para chegar aonde ele quer. Então, gente, vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar aquele cara que está focando em TI para tribunais. Pessoal, eu conheço muita gente que trabalha nos tribunais, nos TRTs, e é um esquema muito bom, porque apesar dos salários não serem os melhores, é um esquema de vida muito legal. Eles têm nível superior, os tribunais têm vantagens de terem orçamentos elevados, então não tem aquele arroxo do executivo. Agora, se você está estudando para TRTs, você tem que esquecer um pouco a parte orçamentária. Não estou dizendo que você não vai estudar a parte orçamentária, mas você não vai estudar como se você estivesse estudando para a STN. Certo, pessoal? Então, gente, o plano ele deve analisar as qualidades do concurseiro, o objetivo do concurseiro e traduzir isso no papel. O que é que ele tem que fazer? Então você vai colocar lá no papel. Agora, por último, galera, eu queria aqui falar um pouco sobre a execução da estratégia que você colocou lá no papel. Aqui, pessoal, é o dia a dia do concurseiro e é a pior parte, sem dúvida. Porque nesse momento vai ser muito fácil perder o foco, que é, na minha opinião, a perda do foco é o principal inimigo do concurseiro. Então, como é que você faz para não perder o foco? Você traça metas por escrito, como eu já disse, escreve um plano diário, fazer avaliações periódicas sobre a sua performance. Em determinados momentos você tem que parar para avaliar como é que você está. E é lógico, e aqui eu sugiro a feitura de provas, certo? Agora, esse tópico aqui eu faço uma ressalva, pessoal. Aqui eu vou fazer uma ressalva aqui. Tem que variar aqui de um concurseiro para outro. Eu não quero que um cara que está começando, um concurseiro que está começando, uma concurseira que está começando também, ela vá começar fazendo prova direto. Você tem que fazer um estudo durante um tempo razoável, adquirir uma massa crítica mínima e aí você vai se autoavaliar, porque senão você vai se desanimar muito. Como o nível dos concursos é muito alto, você vai se desanimar muito logo no começo. Então esquece um pouco a prova, você está começando, esquece um pouco a prova e faz. Agora, se o cara já está, a pessoa já está no esquema do concurso há um tempo, você tem que fazer a autoavaliação o tempo todo. Outra dica, gente, para a execução da estratégia é você jogar com as regras do jogo. Então você estuda muito o que cai muito, estuda médio o que cai médio, estuda pouco o que cai pouco. Aliás, vamos mudar aqui, não vamos colocar estuda pouco, estuda menos. Estudar pouco você não vai estudar nada, né, pessoal? Então você balanceia o conhecimento de forma a cobrir o edital de forma otimizada, certo, pessoal? Vocês vão ver isso aqui comigo. Eu vou passar várias aulas no texto do artigo 5º, que despenca para vocês. Já no texto do artigo 7º, a gente vai dar uma passada mais rápida. Lá pelo artigo 18, a gente vai digerir um pouco mais. Lá no artigo 12, a gente vai também ser um pouco mais lento. Isso aqui vocês vão ver comigo, esse balanceamento das regras do jogo. Certo, pessoal? Jogar, aprofundar um pouco no que cai mais e passar um pouco mais rápido no que cai menos. Ok, pessoal? Então vamos olhar aqui, gente. Armadilhas que o concurseiro deve evitar: auto-engano e não ter foco nem objetividade.
Na minha opinião, gente, uma das principais armadilhas do concurseiro é o auto-engano. O concurseiro ele tem que ter o pé no chão o tempo todo, ser objetivo, que é sempre um pouco mais fácil para vocês que são da área de TI, que tem um background na área de exatas, mas não deixa de ser uma armadilha potente, gente. A biblioteca, ela, se você está estudando na biblioteca, ela tende a tirar seus pés do chão e você tem que estar sempre voltando a colocar os pés no chão, certo, pessoal? Então, são armadilhas clássicas. Essa matéria eu já sei, não preciso estudar. 2. Não ter foco. Com o passar dos meses, gente, a manutenção do foco, ela vai te dar uma aprovação mais rápida. Se você ficar mudando o foco, porque, por exemplo, o que acontece sempre, um colega passa em determinado concurso, a tentação é você pensar, eu devia ter estudado para esse também, porque nesse eu estaria melhor, nesse eu teria entrado. E muita gente, quando vê os colegas passando para concurso A ou B, tende a mudar. Isso é errado. Você pode até mudar de foco, mas não porque um outro colega passou. Você tem que fazer uma avaliação e mudar com base em dados objetivos. Certo, pessoal? Por último, gente, é o combate ao estresse. Quanto mais tempo a gente passa só estudando para concurso, esperando por um só dia, o estresse ele vai se manifestando. E cada um tem que desenvolver um método de combater o estresse, o seu método particular de combate ao estresse. Eu sempre acreditei em malhar. Malhar pesado umas 3 vezes por semana é um ótimo regulador de sono, faz a gente esquecer um pouco o estresse naquela 1 hora e meia que a gente está ali malhando. Mas eu recomendo também a pessoa ter um hobby, seja ele qual for, reservar 1 hora do dia para fazer uma coisa que gosta, que pode ser jogar videogame, pescar, correr, seja lá o que for. Outra coisa que alguns colegas, alguns concurseiros dizem que funciona muito bem e ajuda na concentração é a meditação. Para quem tem problemas de concentração aliada a problemas de estresse, a meditação ela ajuda bastante. Vocês podem pesquisar sobre o tema que vocês vão ver. Bom, gente, isso aqui era o que eu queria dizer sobre estudos, manuais, estratégias e sobre meu currículo. É isso aí. Vamos encerrar agora e eu encontro com vocês de novo na aula 1. Ok? Valeu!